Esse período em que nós vemos essa situação de Neemias, o livro de Neemias todo trata sobre o final do exílio, sobre a volta do povo de Israel, do povo judeu, lá da Babilônia. Ah, mas como assim? Eu não entendi. Como é que o povo judeu, o povo de Israel estava na Babilônia? Que confusão é essa? Que exílio é esse? Então, vamos entender melhor isso. Mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer, vê aí, bastante tempo, né? 600 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, estava vivendo, nessa época, o profeta Daniel, que você acha o livro aí na Bíblia, o profeta Ezequiel, Jeremias, né? Esses profetas que nós vemos na Bíblia, viviam exatamente nesse período, mais ou menos 600 anos antes de Jesus ter nascido. E também vivia um grande rei, um grande imperador, que é estudado aí em todos os colégios, nas aulas de história, muito famoso, que é o rei Nabucodonosor. E ele conquistou o povo de Israel, o povo judeu, e levou a maior parte do povo, a maior parte da população de Israel, lá para a Babilônia. Eles foram servir, eram escravos, lá na Babilônia. E Nabucodonosor, em certa época, chegou a destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo onde os judeus adoravam a Deus. Então, é justamente esse momento que começa a ida lá do povo para a Babilônia. É quando Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém, conquista Judá, e eles vivem nesse cativeiro, vivem fora do seu país, vivem lá na Babilônia por aproximadamente 70 anos. Durante 70 anos, o povo judeu esteve vivendo lá na Babilônia, fora da sua terra, fora da sua pátria, servindo a um outro rei, tendo que se submeter a algumas coisas, se colocando como servos de Deus e não se submetendo a outras, como a gente lembra aí de Daniel, que não adorou o rei, que não se contaminou na Babilônia, e por isso foi parar na cova dos leões, e Deus o livrou lá. A gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram adorar a estátua do rei, e foram lançados numa fornalha, e Deus também os livrou, saíram ilesos. Então, a gente vê que o povo conseguiu fazer a diferença onde estava, mesmo vivendo numa terra estranha, com costumes diferentes, adorando a diversos deuses. Ainda assim, o povo de Israel, boa parte do povo, conseguiu se manter fiel a Deus e fazer a diferença naquele lugar. E passados cerca de 70 anos, agora o rei que estava reinando na Babilônia, que conquistou a Babilônia, foi Ciro o Grande. Alguns já devem ter ouvido falar, devem lembrar das aulas de história de Ciro o Grande. Foi o fundador do Império Persa. E ele, então, conquista a Babilônia. E ele tinha uma política diferente dos reis da Babilônia. Ciro resolveu liberar o povo que estava vivendo ali para voltar para a sua terra, para restaurar a sua pátria. Ciro era mais flexível, Ciro Grande. E ele, então, mais ou menos em 538, 537 a.C., sai a primeira ordem de Ciro, o primeiro decreto, mandando o povo voltar. A primeira parte dos judeus, aproximadamente 56 mil pessoas, saíram lá da Babilônia e voltaram para Israel para começar a reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo de Deus. Você está entendendo? E é justamente nesse período que está Neemias. Aquele povo volta para a sua cidade, aqueles 56 mil voltam da primeira leva de pessoas que voltaram para Israel, e eles até começam a obra, mas eles logo param. Começam a lançar lá como chama o fundamento ali, a parte de... Isso, obrigada, o alicerce. Começam a fazer o alicerce do templo, né? Aquela parte que vai aí para baixo da terra, onde lança-se muito dinheiro na obra e ninguém vê nada. Tudo para baixo da terra. Quem está fazendo obra aí sabe bem o que é isso. E o povo começa, então, a fazer o alicerce
para reconstruir o templo, mas param. Você já teve numa situação parecida de começar a fazer uma obra em casa, por exemplo, e ter que parar, não deu para continuar? Já viveu uma situação assim? Pois é, o povo, por uma série de motivos, pela miséria em que estavam vivendo, acabaram parando a obra. E alguns anos se passam, e Neemias, que na verdade nem tinha nascido em Israel, Neemias era um judeu, porque era filho de pais judeus, mas havia nascido lá na Babilônia. Neemias nunca tinha estado na sua pátria, nunca havia estado em Jerusalém, nunca havia estado em Israel. Você sabe o que quer dizer o nome Neemias? Alguém sabe? Neemias quer dizer: o Senhor tem consolado. Glória a Deus. E Deus agia exatamente assim com Neemias. Deus foi tratando o coração de Neemias, e Neemias, com grande amor pela sua pátria, apesar de nunca ter estado lá, apesar de viver na Babilônia, Neemias começa a se voltar para o seu povo, a olhar a miséria em que estavam vivendo lá em Israel. E ele então pede ao rei da época, o nome do rei era Artaxerxes. Olha que nome. Quantas estão grávidas aí? Levanta a sua mão, você que está grávida. Temos 2 grávidas. Menino? Já escolheram o nome? Olha que nome bom, olha que sugestão. Se for menino, Artaxerxes. Já pensou? Deus me livre. Então, Neemias pede lá ao rei para voltar para sua pátria, para ir para sua pátria, para poder fazer algo pelo seu povo, para poder reconstruir, começar uma grande obra de reconstrução. Neemias sabia que foi chamado por Deus para uma grande obra. Neemias sabia que Deus tinha uma grande obra em sua vida. Você tem essa certeza? Porque eu quero te dizer, Deus também tem uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Mas tem pessoas que ainda não perceberam isso. Há pessoas que ainda não notaram como são importantes para Deus. Como Deus as ama de maneira assim impensável. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande que não se pode medir. Assim é o amor de Deus por você. Ainda que você esteja pensando, Janaína, mas eu tenho uma vida toda errada. Não, eu nunca nem quis saber de Deus. Não, olha, ninguém gosta de mim. Ninguém acredita em mim. Não importa, Deus te chama, te ama, como você é, como você está. Deus tem uma grande obra na sua vida, na minha vida. Deus tem grandes planos para nós. Confie nisso. Deus te colocou aqui hoje para ouvir essa palavra, para que você saia daqui com a certeza no teu coração de que Ele tem um grande plano para a tua vida, de que Ele quer fazer grandes coisas por você. É contigo sim que Deus está tratando. É conosco. O teu coração está ardendo, é com você que Ele está falando. E Neemias, sabendo que tinha uma grande obra, começa a se colocar nas mãos de Deus. Começa então esta grande obra. E veja o que acontece no capítulo 6. Vamos ler o versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então, Neemias já estava com a obra avançada. Começou a obra de reconstrução dos muros em volta da cidade,
planejou com o povo e começou aquela grande obra. Estavam reconstruindo os muros ao redor da cidade e o muro já estava praticamente pronto, mas faltava colocar ainda as portas. E ele continua dizendo: então Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Veja só. Sambalate, vamos começar por Sambalate, é o primeiro citado aí. Sambalate era governador de uma cidade juntinha, de Samaria. E Tobias, um amonita, vivia próximo também. Gesem, que era árabe, eles se unem. E não é a primeira vez que eles aparecem no livro de Neemias. Se você for olhar lá no capítulo 2, no versículo 10, eles já estavam presentes desde que Neemias começou a construção do muro. Veja que o versículo 10, no capítulo 2, diz assim: disto, a respeito da reconstrução dos muros, ficaram sabendo Sambalate e Tobias, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, desde o começo, quando souberam que Neemias estava se dispondo a ser usado por Deus, a fazer uma grande obra, deixar que Deus, através dele, começasse uma grande obra, aqueles homens começaram a perturbá-lo. E veja qual foi a estratégia de Sambalate com Neemias. Ele começa no primeiro recado que manda: olha, vem, vamos nos encontrar lá no Vale de Ono. O Vale de Ono ficava bem distante, ainda na cidade, mas bem afastado. É mais ou menos como se Neemias estivesse lá na Zona Sul ou no centro da cidade, fazendo a reconstrução do muro, e eles quisessem encontrar com Neemias aqui nos Jesuítas. Não vou nem dizer Sepetiba para não dizer que Sepetiba é longe, tá? Então, eles estavam querendo se encontrar nos Jesuítas. Imagina a distância que Neemias teria que percorrer. Olha quanto tempo Neemias iria perder se saísse dali. Mas alguém poderia pensar: puxa vida, se o governador quer se encontrar com Neemias, olha que bênção, ele não pode recusar um convite desse. E muitas vezes, o que chega a nós, uma proposta que vem a nós, quando estamos também deixando Deus cumprir uma grande obra em nossa vida, é uma proposta que parece irrecusável, parece maravilhosa, porque é assim que o inimigo age conosco. Primeiro ele vem nos apresentando coisas agradáveis, e você de repente começa a ver atrativos aqui e ali, e olha e pensa: puxa, mas isso é maravilhoso. E o nosso coração começa a desejar, enche os nossos olhos. Ah, mas isso é muito bom, puxa vida, é irrecusável. Mas sempre, o final na estratégia do inimigo é a mesma. É exatamente o que queria com Neemias. Qual era a intenção naquele convite? Fazer o mal. E assim é conosco. Muitas vezes vamos atrás de algo, nos desviamos do nosso caminho para ir atrás de algo que parece bom, agradável aos nossos olhos, que à primeira vista parece ser maravilhoso, e de repente quebramos a cara. Aquilo ali só vem para o nosso mal. Não é verdade? Você já passou uma situação assim? Sair do caminho tão bom que você estava, tão certo, te levando a colher bons frutos, coisas boas. De repente, alguém, um amigo, alguém importante, vem, nos oferece algo que parece recusável e que vai nos ajudar, vai melhorar a nossa vida. Quantas vezes um pouco de cocaína, uma bebida, algo que nos apresentem, que nos ofereçam, uma festa badalada, uma mulher bonita aí para os homens,
algo que nos ofereçam, parece a solução para nós naquele momento. É tudo de bom. É tudo o que precisávamos para escapar naquele momento. Ou então, um jeitinho que vão dar para conseguir algo para a gente, para nós ganharmos uma graninha a mais, para nós conseguirmos uma posição melhor, para nós levarmos vantagem. Parece irrecusável, parece tão bom, mas acaba que nos desvia do nosso caminho, nos faz parar a grande obra que Deus tem conosco, e acaba que aquilo ali, no final, só nos leva à desgraça, ao mal. Nos faz quebrar a cara. É verdade. Mas Neemias estava ligado. Veja a resposta dele para Sambalate. Lá no versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Por que eu faria isso? Por que parar tão grande obra? Neemias estava ligado. Neemias percebeu que aquele convite não era bom. Ainda que para todos parecesse um grande convite, um governador querendo se encontrar com ele, ainda assim ele sabia que aquilo ali não seria bom para o seu futuro. Não seria bom para a obra que estava fazendo. E ele diz: olha, eu não posso ir, sinto muito, mas por que eu pararia essa grande obra aqui? Não dá para eu ir. E vamos ver o que acontece. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Ô, gente insistente! É mole? Mandou o primeiro convite para Neemias. Neemias recusou. O que o cara faz? Desistiu? Mas 4 vezes vai lá e convida ele de novo. E não é assim que acontece conosco. Vem aquele primeiro convite para nós. Nós sabemos que aquilo não é bom. E na primeira vez a gente até com muita dificuldade diz: não, eu não quero, obrigado. Não, eu tenho que ir. E a gente sai fora. Mas daqui a pouco vem o segundo. E aí vai ficando mais tentador, mais difícil resistir. E aí vem o terceiro. E a gente já está, olha, se está vindo tantas vezes, deve ser de Deus. Deve ser de Deus, senão não vinha tanto assim. Puxa vida, mas se eu vou recusar, será que depois vai ter outra oportunidade? E a gente começa a desejar aquilo, a enfraquecer. Mas Neemias não enfraqueceu, ele sabia que tinha uma grande obra a ser feita, que Deus tinha um grande plano para ele. E então, a resposta, veja o que ele diz: eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Quase que dizendo já para o povo, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sempre a mesma resposta. E o versículo 5. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o homem insistente. Pela 5ª vez ele manda, só que agora ele muda a estratégia. Agora não vai mais oferecer algo agradável, aparentemente bom para Neemias. Se aquela estratégia não deu certo, ele muda a estratégia. Porque talvez eu e você consigamos resistir a algo que parece bom aos olhos de todos, mas nós sabemos que não é. Nós fomos dizendo não, conseguimos. Então ele precisa mudar a estratégia, porque a intenção do inimigo é sempre nos fazer parar, nos fazer desistir, é nos derrotar. E olha o que Sambalate faz. Me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Mas que é isso, Janaína? O que é carta aberta? Deixa eu te explicar então. Normalmente as correspondências, principalmente quando eram enviadas por oficiais, por pessoas do governo, eram fechadas, eram seladas para que ninguém abrisse. Só o destinatário, só o dono daquela carta é que iria abrir e ler o seu conteúdo. Mas Sambalate já fez de caso pensado. Ele manda uma carta aberta que qualquer um poderia olhar, ler,
botar de volta no envelope, justamente para que todos vissem aquilo que estava sendo dito. E olha o conteúdo da carta. Do seguinte teor, diz o versículo 6. Entre as gentes, é o que Sanbalat escreveu, entre todos se ouviu, e Gesem diz que tu, Neemias, e os judeus intentam se revoltar. Por isso, reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha só que danado. Ele manda uma carta ferindo lá o coração de Neemias. Já que tentando lhe dar algo agradável aos olhos eu não consegui nada, então eu vou catucar na ferida. Não é horrível quando temos uma boa intenção, quando estamos de todo bom coração fazendo algo e vem alguém e fala de nós e diz que a nossa intenção é diferente daquela de somente ajudar, de fazer o bem. Não deixa a gente revoltado, não dá vontade de desistir, de parar. Imagina, você está fazendo bem. Neemias estava fazendo bem pelo povo, aquele povo que há anos, há quase 20 anos, vivia em miséria naquele lugar. Uma pátria que era sua de coração, mas que ele nem tinha vivido lá, nem precisava estar ali. Ele vivia no palácio do rei. Imagina. Ele então sai e começa com as suas próprias mãos a assentar tijolo, a construir a muralha junto com o povo, e dando ânimo, e insistindo. E de repente vem aquele recado, olha, estão dizendo por aí que a tua intenção ao fazer isso é se rebelar contra o rei Artaxerxes. A tua intenção é só fazer uma revolta e se tornar rei dos judeus. Isso faria muitos de nós parar. Diz aí. Imagina, você está de todo bom coração fazendo uma grande obra, fazendo bem por todos, e de repente afrontam a tua honra. Puxa vida, falam contra nós. Mas isso não acontece sempre. Não vira e mexe, a gente escuta aí. Disseram por aí, olha, eu ouvi dizer, me falaram. Você não sabe da maior, sabe o que estão dizendo de você. Puxa vida, fulano falou. E aquilo vem como um balde de água fria no nosso coração, nos querendo fazer parar. Mas veja, isso é estratégia do inimigo para nos derrotar. É verdade. Se ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro, afronta pessoal. Vai lá no nosso coração e nos fere. Quantos aqui já pensaram em desistir de algo maravilhoso que estavam fazendo, com dificuldade, com lutas, mas que estavam levando adiante, e pensaram em desistir por causa de uma palavra de alguém que veio com afrontas, com mentiras, com injustiças? É verdade. Pense que isso é mais uma estratégia do inimigo para te fazer parar. Não dê ouvidos às injustiças que falam, às afrontas que fazem, porque você tem uma grande obra de Deus nas tuas mãos. Deus quer transformar a tua vida e te fazer bênção para aqueles que estão junto de você. Deus quer que você seja um Neemias, numa grande obra de restauração, de mudança, de transformação. Então não dê ouvidos ao que falam por aí. E continuando então, versículo 7. Diz ainda na carta, olha, Neemias, e tem mais, além de querer ser o rei deles, estão dizendo que você colocou profetas para falarem a teu respeito em Israel, dizendo, este é rei em Judá. E Neemias, então, ligado como estava, diz assim, não, desculpa, ainda não é a resposta de Neemias, ainda continua a carta. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Olha que estratégia
maldosa, malvada de Sambalate. Primeiro, afrontou Neemias. Afrontou a integridade de Neemias. E aí, com receio disso não dar certo, ele completa. Na carta ele já coloca, e isso com certeza o rei vai ouvir. Imagina, se o rei que havia dado ordem a Neemias para ir para lá reconstruir a cidade, que ajudou financeiramente na reconstrução, se de repente chega aos ouvidos do rei que Neemias só estava fazendo aquilo para então tomar o poder e virar o rei daquela cidade, daquele país. Ele tenta colocar medo no coração de Neemias, porque se o rei ouvisse, se Artaxerxes escutasse uma notícia dessa e acreditasse, provavelmente investiria contra Neemias. Iria aniquilar Neemias, para que ele não viesse com uma revolta em Israel, não viesse tentar tomar o poder. Então, a estratégia, se oferece algo aparentemente bom, e ele ligado diz que não. Se vai lá e afronta, e ainda assim, mesmo debaixo de injustiça, Neemias continua a fazer a sua boa obra. Então vamos tentar colocar o medo, porque o medo nos desestabiliza. É verdade. Ele tentou amedrontar Neemias. Quantas vezes nós também paramos por medo? Medo do que as pessoas vão dizer. Você passou por isso quando estava começando a vir na igreja? Talvez para vir hoje, a primeira vez você tenha enfrentado isso. Medo do que os outros vão falar. Ih, meu Deus, agora vão dizer que eu virei crente só porque eu fui lá na igreja. Dá medo. É sério, tem gente rindo. Você passou por isso. Vai ver, tem muito tempo e você nem lembra. Mas é verdade, eu passei por algo semelhante. Eu comecei a frequentar essa igreja e me converti. Deus começou a tratar comigo. Eu ainda era adolescente, mais ou menos meus 13 anos. E sabe como Deus começou a fazer a obra na minha vida? Começou a plantar uma sementinha no meu coração? Minha tia, Conceição, está sentada ali, tinha se convertido, foi a primeira na nossa família a vir aqui para a igreja. E ela levava para casa a revistinha da escola dominical para fazer o trabalho de casa. Era aluna aplicada, vê? Dava uma roubadinha lá no exercício que pedia para eu fazer junto, mas pelo menos ia fazer. E ela falava comigo, escuta, Janaína, você me ajuda a fazer? Porque eu não sei muito bem, muitos anos sem estudar, vamos reconhecer. Aí tinha alguma dificuldade, queria ajuda, eu não sei também se era isso ou se já era estratégia, Zian. Mas foi assim que começou a semente a ser plantada em mim. Todo domingo ela chegava com a revistinha e falava comigo no sábado, escuta, você pode me ajudar a fazer aqui a lição? Porque amanhã vai ter aula, eu tenho que levar o trabalho pronto. 5 perguntinhas, a revista continua muito parecida. Você pode usar aí uma estratégia também, já estou te dando a dica. E ali eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, ter contato, de certa forma, com a igreja. E ela, algumas vezes, perguntou, não quer ir lá no culto comigo, não? Quer ir lá na igreja, não? Até que um dia, o meu coração já estava tão curioso para ver como é que era esse negócio de igreja de crente. Era tão, porque não sei, hoje em dia todo mundo conhece, passa nas portas e fala muito na televisão, e é muito movimento. Hoje em dia ser crente está na moda, ser evangélico é bacana. Mas há 15 anos atrás não era exatamente assim. Era diferente. E aí eu comecei a ficar curiosa, eu não tinha noção. Imagina, uma menina de 12 para 13 anos, eu não tinha noção de como era na igreja evangélica, como era a igreja de crente. Eu tinha feito recentemente a primeira comunhão. Eu falei, puxa vida, mas como é que é isso? E um dia eu vim para cá. E aí eu vi, Deus começou a tratar comigo. E realmente foi uma estratégia. Mas quando eu vim, começou a bater o medo. E agora? Se eu for lá, a primeira vez, no dia que eu vim, o primeiro culto, eu fiquei pensando, se eu for lá, caramba, será que vão ficar pensando que eu virei crente agora? Será que vão pensar que eu fui para a igreja? Não, eu só vou lá para conhecer como é que é. Eu estava curiosa, eu queria ver. E aquilo ficou no coração um medo. E eu vim a primeira vez, nossa, que medo. O que será que vai acontecer? O que os outros vão falar? O que vão pensar de mim? E muitas vezes dá medo na gente.
Poxa, será que agora porque eu fui na igreja eu vou ter que mudar a minha vida toda, vou ter que largar tudo, não posso mais fazer nada? Que isso? E vai dando medo, e não é assim. É Deus quem vai cuidando de nós, é Deus quem vai tratando, é Deus quem vai fazendo a obra. E o que os outros falam, o que os outros podem pensar, não se importa muito não, porque ainda que no começo peguem um pouco no nosso pé, ainda que no início fiquem fazendo umas piadinhas, umas gracinhas com a gente, daqui a pouco essas mesmas pessoas, quando estão com alguma dificuldade, chegam perto de nós. Raquel, você pode orar por mim? Karen, você pode orar comigo? Ou quando você for lá na igreja, ô Sérgio, você ora lá por mim, tá? As mesmas pessoas que no começo começam a fazer piadinha conosco. Então é bênção para nós, é bênção para quem se aproxima, não tenha medo. Essa é mais uma estratégia do inimigo. Ah, se eu for fazer isso, o que vão falar de mim? O que vão pensar? Ah, se eu falar um aleluia alto, o que vão dizer? Vai todo mundo me olhar. E no começo dá muito medo, tudo que nós vamos fazer. Mas é uma estratégia do inimigo colocar medo no nosso coração para nos fazer parar. Não desista, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem te chamado para uma grande obra. Não deixe palavra de ninguém, afronta nenhuma que você escute te fazer parar, te fazer olhar para trás. Ah, mas e se eu for para a igreja e depois eu continuar do mesmo jeito? Eu chego em casa bêbado. Eu às vezes chego em casa drogado. Ah, eu tenho um monte de homens na rua, eu tenho um monte de mulher, eu tenho caso mesmo. E depois, como é que vai ser? Se eu não conseguir parar com nada disso, vai dando medo. O diabo vai tentando botar medo no nosso coração. E se eu hoje estiver na igreja, mas amanhã não me der mais vontade de vir? Aí vai ser pior. Melhor então eu nem ir. Deixa Deus cuidar de você. É Ele quem vai nos fortalecendo, é Ele quem vai nos instruindo sobre o que é bom ou não é para nós, sobre o que Ele espera da gente. É Ele quem vai nos mostrando o que é melhor, o que não agrada. E é Ele quem vai trabalhando na nossa vida. Não deixa o medo tomar conta do teu coração a ponto de te fazer parar. Não deixe palavra de ninguém te fazer parar. Porque Deus tem uma grande obra para fazer através de você. Deus tem uma grande obra para fazer no meio da tua família. Deus quer mudar a tua vida, a tua história, para que a tua família possa ver e reconhecer a grandeza de Deus. Deus quer fazer a obra na tua vida para que os teus amigos possam ter esperança. Porque ainda que quando estejam juntos, muitos pareçam alegres, risonhos, falem alto, principalmente quando estão com algo mais, conseguem sorrir, brincar. Quando estão sozinhos, quantos não têm chorado, sem esperança de vida? Quantos, apesar de olharem para você rindo, brincando, não têm pensado em acabar com a sua vida, não têm mais esperança? E Deus quer usar você, transformar a tua vida, para que essas pessoas recebam esperança novamente. Vejam que através de você, da mudança que Deus fez em você, elas possam perceber que também há solução para elas. Você tem uma grande obra para cumprir. Deus tem te chamado porque tem planos maravilhosos para você. Não desista, não pare. Ainda que às vezes a obra seja difícil, seja árdua. Às vezes é difícil nós continuarmos caminhando, continuarmos trabalhando. Você acha que para Neemias era fácil? O povo que ele estava tentando ajudar contra ele, tendo que assentar tijolos lá e ouvindo toda hora afrontas, ameaças de morte. Ele sabia que tentavam contra a vida dele. Mas ele botou no coração a certeza, como o irmão Zezinho falou aqui ainda há pouco, que ele e Deus eram maioria. Então não importava quantos viessem contra ele, eles eram maioria e iriam vencer, porque o nosso Deus nos faz mais que vencedores. É Ele quem nos adestra para a batalha, é Ele quem nos fortalece. Aleluia!
Não importa se tem vindo dificuldades sobre a tua vida. Deus te chamou para uma grande obra. E é Ele quem te fará vencedor. Aleluia. E o versículo 8 diz assim, Neemias respondendo, mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma é verdade, tudo teu coração é que inventaste. Porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e ela não acontecerá. Agora, pois, ó Deus, Neemias faz uma oração a Deus, mesmo tendo se desvencilhado ali das armadilhas, das setas do inimigo, ele sabia que precisava da ajuda de Deus para continuar, para concluir a sua obra. E ele faz uma oração e diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Talvez você esteja precisando disso nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os teus olhos. Talvez hoje você esteja se sentindo também